hino antigo, conhecido, essa letra tão inspirada, O Amor Rompe Barreiras. Se eu falo a língua dos anjos, de nada vai adiantar se eu não tenho amor. Minha fé pode mover as montanhas, mas a fé sem amor ainda nada será. Tenho asas, mas não sei voar. Tenho olhos, mas não posso enxergar. Vem me ensinar, pois eu quero aprender. O amor rompe as barreiras. Esquece o que passou, vê um novo horizonte. O amor rompe as barreiras. Pela força do amor, não existem fronteiras. Foi o amor de Cristo que nos resgatou, e não haveria vida se não fosse o amor. A ilusão do mundo vai acabar, só o amor então irá reinar. Temos fé, mas o amor é maior. O amor rompe as barreiras. Esquece o que passou, vê um novo horizonte. O amor rompe as barreiras. Pela força do amor, não existem fronteiras. Amém. Deus seja louvado por esse momento tão gostoso de louvor a Deus, ouvindo e participando desses momentos tão especiais para nós. Eu gostaria de convidar a todos para uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Oremos. Santo e amável Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, porque aqui estamos neste lugar santo que nos fornece uma atmosfera tão agradável, tão envolvente, tão motivadora para a nossa vida espiritual. Te agradecemos porque temos a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Louvamos também por aquelas pessoas que por alguma razão não estão aqui, estão nos acompanhando de casa, pela internet, mas também tem em seu coração, Senhor, o desejo de louvar o Teu nome e de ouvir a Tua palavra. Que a presença do Teu Espírito esteja em cada coração agora. Que a Tua palavra exerça a sua influência poderosa, transformadora na vida de cada um. Estamos aqui para celebrar e aprender mais a respeito do amor. O amor na Bíblia, o amor que tem a sua fonte na pessoa de Deus. Dá-nos a Tua bênção, a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de começar agradecendo muito a todos aqueles que participaram hoje aqui na programação dessa manhã. A motivação que tivemos para a oração intercessora, aí
liderada pelo pastor Tito e toda a sua equipe, sua esposa e toda a sua equipe. A nossa igreja realmente ela pode se desenvolver de uma forma extraordinária se todos nós estivermos envolvidos, especialmente com o ministério da oração. A oração não é um ministério que depende de dons. Há pessoas que dizem assim, eu não sei dar estudos bíblicos, ou eu não tenho dom de cantar, eu não tenho dom de ensinar, eu não tenho dom de fazer isso ou fazer aquilo, mas com certeza todos nós podemos orar. E é muito importante estarmos envolvidos nesse ministério de oração. Eu fiquei muito comovido ao ouvir hoje a orquestra e este coro maravilhoso. Que bênção foi para todos nós, preparando o nosso coração para a palavra de Deus, né? Muito obrigado, Turibe, enfim, a toda a equipe, pela participação de vocês. Deus seja louvado por isso. Como já perceberam, nós estamos hoje celebrando o amor. Amanhã é dia dos namorados. Amanhã é dia dos namorados. Antes de trazer o sermão, antes de preparar o sermão, eu pesquisei um pouquinho a respeito da origem do Dia dos Namorados. Eu queria poder contar uma linda história aqui. Bom, nos Estados Unidos, Valentine's Day tem lá a sua origem, a sua história, mas no nosso contexto brasileiro, a data inclusive é outra, e eu busquei uma história comovente, uma história de amor para contar para vocês, porque eu não conhecia a história da origem do Dia dos Namorados no Brasil, mas depois que eu li, eu desisti de contar a história. Os empresários identificaram que o mês de junho era o mês onde havia menos movimentação comercial. E aí um grande empresário brasileiro, que eu não vou citar o nome dele, porque o sobrenome dele ainda prevalece aí no meio político, criou essa data com o simples objetivo de promover um movimento comercial no mês de junho. Faz de conta que a gente não sabe disso e a gente continua comprando presente para o amor da nossa vida, né? Muito bem, a celebração desse dia que nós estamos fazendo hoje continua, não é somente agora pela manhã. Hoje à noite teremos a oportunidade de participar, de assistir um belíssimo concerto, um belíssimo recital oferecido pelo Coral Carlos Gomes, aqui no Salão Nobre, com essa temática, o amor. Todos são convidadíssimos, será uma bênção. Coloque isso na sua agenda de programação de sábado à noite, de hoje à noite, tá bom? Estaremos juntos aqui para essa programação que certamente será muito, muito bonita, tá bom? O Juninho está me lembrando aqui que será às 6 da tarde. Eu digo às 6, Juninho, para todo mundo chegar cedo, né? Será às 8 da noite, às 20 horas, tá bom? Às 20 horas. Nós estamos motivando a todos, ainda que não seja por obrigação, mas por bom senso e por colaboração, estamos motivando a todos o uso da máscara, tá bom? Eu vejo que vários aqui estão usando. Para hoje à noite seria interessante você vir com a sua máscara, e a partir do próximo sábado nós motivamos aqui todos, tragam a sua máscara, tá bom? Estamos vivendo um momento de aumento nos contágios e a prudência nos ordena a nos protegermos dessa maneira e colaborarmos com a proteção dos outros também, tá bom? Tinha mais uma coisa que eu tinha que falar? Sim. A nossa equipe de programação do culto continua bastante preocupada, né, porque a gente tem começado o culto aqui de uma forma exuberante. Nós eliminamos aquele momento de anúncios, temos começado o culto com louvor, com música, com oração, e infelizmente ainda temos muitas pessoas que chegam depois disso. Estão perdendo uma grande oportunidade de participar do culto desde o seu começo. Isso faz bem para a gente, e isso diz muito também a respeito do nosso compromisso e do nosso amor a Deus. Eu sei que a cama às vezes ela fica imantada, especialmente nesse período de frio, né? E é um imã que é pegajoso, mas vamos lembrar que Deus merece o nosso melhor, tá bom? Contamos com a presença de todos próximo sábado, antes das 8h30. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido que você abra a Bíblia comigo. A Bíblia fala muito de amor, né? Sim ou não? A Bíblia fala muito de amor. É até difícil a gente escolher um texto bíblico sobre o amor, de tantos que a Bíblia
que a Bíblia possui. A minha mensagem de hoje, eu vou antecipar aqui, não é sem dar nenhum spoiler, eu vou fazer uma introdução comentando sobre a importância do amor na Bíblia. Depois eu vou falar sobre as duas facetas do amor no casamento, que são, na hora certa eu falo quais são, as duas facetas do amor no casamento. E eu quero concluir comentando 3 atitudes para preservar o amor no casamento. 3 atitudes importantes. Eu não creio que eu vá trazer aqui nenhuma novidade, mas eu creio que são coisas tão importantes que servirão como, no mínimo, como um bom lembrete para a gente. Tá bom? Deixa eu pedir aos meus amigos do som que me dêem um pouquinho de retorno, por favor. Obrigado. O texto que eu vou começar lendo é um dos textos da Bíblia que mais exaltam o amor. Alguns o chamam de o capítulo do amor. Qual é esse texto da Bíblia? Qual é o texto? Todo mundo já sabe, né? 1 Coríntios 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E depois de fazer toda aquela descrição do amor, né? O amor não arde em ciúmes, o amor não inveja, o amor não se ensoberbece, enfim, faz toda aquela descrição maravilhosa, poética, extraordinária, uma das expressões literárias mais ricas da literatura mundial de todos os tempos a respeito do amor. E então essa descrição termina com essas palavras no verso 13, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Uma das formas que nós temos de buscar na Bíblia os temas mais importantes que estão ali expressos é ver ou analisar a quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Muitas vezes nós queremos construir uma doutrina ou uma prática, uma conduta, uma regra, baseados em 1 ou 2 passagens da Bíblia. Isso é temerário, é sempre muito arriscado. Quando você busca uma passagem da Bíblia ou 2 passagens da Bíblia que falam sobre um assunto e você quer construir uma doutrina ou uma compreensão, um conceito bíblico com uma presença tão escassa desse tema na Bíblia. Mas quando nós vamos falar do amor na Bíblia, nós vemos que é um dos temas realmente mais importantes. Quais são os grandes temas, os grandes conceitos da Bíblia? Se você pudesse me dizer assim, qual é o principal conceito, qual é a principal palavra da Bíblia? É possível que alguém dissesse salvação, porque afinal de contas tudo que nós estamos vivendo aqui está dentro, né, da busca pela salvação. O plano da salvação, o plano da redenção. E de fato, esse é um tema muito importante na Bíblia. Ele aparece 115, esta palavra aparece 115 vezes na Bíblia. Evidentemente, isso pode variar um pouquinho de acordo com a versão, a tradução que esteja sendo usada, o idioma, mas eu estou mencionando aqui na nova versão internacional, a palavra salvação aparece 115 vezes. Um tema muito importante na Bíblia. A palavra verdade aparece ainda mais do que a palavra salvação, 135 vezes. O que seria mais importante do que a verdade, considerando a frequência do termo na Bíblia? Eu diria a fé, porque a salvação é alcançada mediante a fé. Então a fé acaba tendo a primazia sobre a salvação, não por ser mais importante, mas por ser o meio de alcançá-la. E de fato a Bíblia oferece mais espaço para a fé, a palavra fé na Bíblia. Se salvação tem 115 vezes, verdade 135, a fé aparece 259 vezes. Importante ou não? Importante ou não, gente? Muito importante. Mas quando nós falamos de amor, a palavra amor na Bíblia aparece 567 vezes. Muito mais vezes do que todas as anteriores. Mais do que amor, nós temos a palavra Deus, que aparece 3.995 vezes, e a palavra Senhor, que aparece 7.479 vezes. Por aqui a gente tem realmente uma ideia da importância desse tema na Bíblia, né? Os 2 maiores mandamentos da Bíblia envolvem o amor. Quais são os 2 maiores mandamentos da Bíblia? O resumo da lei. Qual é? Amor a Deus e amor ao próximo. Amar a Deus e amar as pessoas é
é o principal mandamento da Bíblia. Na verdade, é uma síntese dos 10 mandamentos, né? E conforme o texto que nós lemos no começo, o amor é o maior de todos os dons. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. O amor realmente, ele assume um nível de importância muito grande na Bíblia. O amor é o cumprimento da lei. A Bíblia diz em Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Tudo isso eu estou mencionando para ressaltar a importância do amor na Bíblia. Creio que esteja faltando talvez o principal argumento para ressaltar a importância do amor na Bíblia. Qual seria? O principal de todos os argumentos. Bem, eu apresentei aqui a quantidade de vezes que aparece amor na Bíblia. Eu mencionei que os 2 maiores mandamentos da Bíblia envolvem o amor. O amor é o maior de todos os dons. O amor é o cumprimento da lei. Mas o principal argumento para a exaltação do amor na Bíblia, qual é? Deus é amor. O amor é a própria definição de Deus. Deus é a personificação do amor. Então, por aí a gente pode realmente se convencer. Eu estou fazendo isso como um comentário introdutório ao tema desta manhã, né? A importância do amor. Bem, amanhã é dia dos namorados. Como vocês estão vendo, eu estou aqui falando sobre o amor. E vou entrar agora falando um pouquinho sobre o amor no casamento. Antes, porém, eu queria tranquilizar todos aqueles que não estão na condição de casados nesse momento. Temos alguns aqui, né? Vou excluir a pergunta para as crianças, né? Obviamente entendemos que as crianças são solteiras. Mas os demais, eu considero a possibilidade, a realidade de que há muitas pessoas aqui, ou pelo menos algumas pessoas aqui que são adultas e não estão na condição de casadas. Qual é o problema que há nisso? Absolutamente nenhum. Existe uma distorção teológica quando se analisa a descrição bíblica da criação, especialmente da criação do homem e da mulher. Uma teologia que afirma que o homem só é completo quando está unido homem e mulher. A humanidade se completa no casal, e isto não é verdade. Isso não tem apoio bíblico. Cada ser humano é completo em si mesmo. A Bíblia diz que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e dentre todos os aspectos que nos tornam semelhantes a Deus, desde a individualidade, a capacidade de raciocínio, né, a capacidade de relacionamento, tudo isso nos torna semelhantes a Deus, né? Muito mais do que o aspecto físico. Aliás, no aspecto físico eu não creio que seja uma semelhança anatômica. A Bíblia usa metáforas para se referir a Deus, né? Antropomórficas, né? A mão de Deus, o olho de Deus, os pés de Deus. No entanto, a própria Bíblia diz que Deus é espírito. Não podemos imaginar a pessoa de Deus como uma forma física. Evidentemente, Deus assumiu uma forma física em Cristo quando se fez homem. Mas Deus é espírito. No entanto, a semelhança física que há entre o homem e Deus não diz tanto respeito à forma, e sim à perfeição. Deus criou o homem perfeito, perfeitamente harmônico no seu funcionamento, na sua biologia, enfim, tudo isso nos faz semelhantes a Deus. Agora, um outro aspecto que nos torna semelhantes a Deus é que Deus não é singular, Deus é plural. O nosso Deus é um Deus em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia deixa claro que a divindade ela é completa, não na Trindade, mas cada pessoa da Trindade é completamente Deus e plenamente Deus. Se referindo a Jesus, Paulo diz em Colossenses, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus é plural, mas cada pessoa da divindade é completa em si mesma. Deus nos fez casal, né? Fez a humanidade como um casal. No entanto, cada pessoa é completa em si mesma. Ou seja, você não tem que estar casado para se sentir pleno e completo. Você não depende disso para viver a plenitude da sua vida. Casamento é uma bênção, sem dúvida nenhuma, é uma instituição divina, mas não é um requisito, nem para a sua salvação, nem para a sua felicidade. Aliás, vemos na Bíblia que a opção de não casar é uma opção autêntica, legítima. É verdade que alguns não casam não por opção, não por escolha, ou talvez
deixa eu melhorar aqui a expressão para não ser agressivo nem ofensivo, né? Mas, bem, como eu não estou me referindo a ninguém especificamente, alguns não casam não por falta de escolha, mas por falta de opção. É possível. Mas você não deve se sentir menor e menos completo por causa disso, nem achar que a sua felicidade está comprometida por falta do casamento. O casamento não faz ninguém feliz. O casamento feliz é o resultado da união entre duas pessoas que já eram felizes antes de se casarem. Aliás, o casamento tem o potencial de fazer muito infeliz. Se você não sabe disso, é possível que alguns aqui o saibam por experiência própria. Eu, por exemplo, não sei. Calma, mas... A opção de não casar não diminui a sua plenitude, a sua humanidade, nem a possibilidade de você ser feliz. Não se sinta, seja por opção ou por circunstância, não se sinta menos humano e menos capaz de ser feliz por isso. Algumas pessoas optam por a Bíblia menciona, né? Aqueles que preferem se dedicar à pregação do Evangelho, por exemplo, Paulo diz, façam como eu. Embora haja indícios de que Paulo, o apóstolo Paulo, tivesse sido casado, né, como membro do Sinédrio, imagina-se que ele era casado. No entanto, a Bíblia não faz nenhuma menção à esposa de Paulo, ela não existe nas Escrituras. Alguém uma vez achou que o nome da esposa de Paulo era Tunica, porque uma vez na prisão ele disse, tragam-me os livros e a túnica, mas não era tunica, era túnica. Não há nenhuma menção, é possível que Paulo, bem, qualquer coisa que eu afirmo aqui será especulação, e existem especulações sobre isso. Alguns dizem que Paulo foi abandonado pela esposa, porque se dedicou tanto ao Evangelho, que ela não aguentou acompanhar aquele ritmo. Alguns dizem que ele poderia ter ficado viúvo, ou que ele poderia ter se afastado da família para se dedicar. Não, qualquer coisa é especulação. A verdade é que em algum momento, Paulo vivendo só, ele diz, vocês podem ser como eu, sejam como eu. E com a possibilidade de se dedicar ao Evangelho, ou seja, a opção pela solteirice é autêntica, genuína e não diminui a sua humanidade nem a sua possibilidade de ser feliz. É possível que algumas pessoas optem pela solteirice pelo fato de sentirem atração pelo mesmo sexo e decidiram ficar sozinhas para poderem servir a Deus. É uma opção, isso não diminui a sua humanidade nem diminui a possibilidade de você ser plenamente feliz. Então, quando eu falo aqui sobre o amor e vou falar sobre casamento, por favor, aqueles que não estão nessa condição, não se sintam excluídos. Vamos extrair de tudo que eu vou falar aqui alguns princípios para a nossa vida. O que vale é o amor. O amor. Duas facetas do amor no casamento. De acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, a primeira faceta do amor no casamento, a primeira característica do amor no casamento é o compromisso. Amor na Bíblia, ou o casamento na Bíblia, antes de qualquer coisa, é um compromisso. Casamento na Bíblia é visto ou é definido em termos de compromisso, de aliança. A aliança que Deus fez com Adão, com Noé, com Abraão, esta aliança, ela é representada no casamento. A Bíblia usa a relação de casamento de marido e mulher para representar o relacionamento de Deus com a sua igreja. Então, antes de qualquer coisa, né, a primeira característica do amor no casamento é o compromisso, porque o casamento na Bíblia é definido em termos de compromisso, de aliança. Isso já é definido lá no comecinho, Gênesis 2:24. Eu vou citar aqui algumas passagens da Bíblia importantes sobre esse tema. Gênesis 2:24 diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vejam só que expressão, que versículo extraordinário. Quanta coisa é dita aqui a respeito do casamento, numa só passagem da Bíblia, num só versículo. Eu extraio aqui pelo menos 3 princípios importantes, aqui presentes dentro desse versículo. Primeiro princípio, vou repetir o texto. Por isso, deixa o homem pai e mãe, poderia ser o inverso também, né? Deixa a mulher pai e mãe. Deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 3 princípios. Primeiro princípio, casamento envolve um homem e uma mulher. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. E esse conceito é reafirmado por Cristo, por Jesus, em São Mateus 19. Segundo princípio, quando diz, deixa o homem pai e mãe, envolve aqui o quê? Exige independência, autonomia.
Pressupõe-se casamento como algo que acontece entre duas pessoas adultas, que estão numa condição de independência dos pais. Independência financeira, mas não somente isso. Eu diria talvez principalmente a independência afetiva. Tem nada a ver com amar menos os pais, com se dedicar menos aos pais, não tem nada a ver com isso. Mas a dependência afetiva. Há um velho deitado, ou melhor, um velho ditado que diz assim: quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Exige independência. Por isso o texto diz: deixe ao homem pai e mãe. Quem casa, quer casa. Implica uma relação permanente, uma relação duradoura. Porque quando diz deixa ao homem pai e mãe, está se referindo ao rompimento de um núcleo familiar. Um rompimento previsto e recomendado pela Bíblia. Não um rompimento de vínculos familiares, mas um rompimento de convivência familiar. Significa o seguinte: estou atravessando a ponte, estou indo para o outro lado do rio. Ali será criado e estabelecido um novo núcleo familiar que será mais importante para mim agora do que o anterior. Esta é a sequência natural. Por isso implica uma relação permanente. Casamento não pode ser resultado de uma aventura. Casamento não é um teste que se faz: eu vou me casar, se não der certo eu separo. Está errado. Esse conceito é antibíblico. Casamento envolve, o amor no casamento envolve, antes de qualquer coisa, um compromisso. E esse compromisso envolve um homem e uma mulher, envolve ou exige independência, autonomia e estabelece um relacionamento duradouro, permanente. Assim que risque a palavra divórcio do seu dicionário. E quando vierem as crises vêm para serem superadas. As crises vêm com o poder de Deus para serem vencidas. E se há uma área da sua vida que Deus está interessado, aliás, se há uma área da sua vida que Deus está muito interessado, esta área é o seu casamento. Ei, está todo mundo aqui me ouvindo? Está todo mundo aqui me ouvindo? Então, eu vou repetir. Se há uma área em que Deus está interessado na sua vida, esta área é o seu casamento. Amém? Se as coisas não estão bem, se você está vivendo crise, se as coisas não estão acontecendo como você imaginou, planejou ou desejou, não desista. O caminho não é desistir. Vai desistir para quê? Vai buscar outra opção? Em que isso vai mudar? As crises virão, e possivelmente piores. Não desista. Risque a palavra divórcio do seu vocabulário. Não estou aqui dizendo que não existe nenhuma situação que possa desencadear num divórcio. Não é isso que eu estou dizendo. Eu reconheço. E a Bíblia reconhece que há situações em que o divórcio pode ser uma maneira de sair de uma situação degradante. Você não é obrigado a viver a vida toda numa situação degradante. Mas esse deve ser o ultíssimo recurso, de preferência que não exista. As crises podem ser superadas com o poder de Deus. Me lembrei de uma vez que eu vim pregar numa igreja em São Paulo, há muitos anos isso. E estava ali no auditório nosso querido pastor Assad Bechara. Quem não conhece o pastor Bechara aqui, né? Na saída da igreja a gente se encontrou na calçada. E batemos um bom papo, uma boa conversa, muito divertida. E ele me contou, nas palavras dele, ele me contou que estava vindo naquele domingo, era um domingo à noite, e naquela tarde ele havia ido a uma cerimônia de bodas de 60 anos. Que bodas são essas? De ouro, 50 anos, né? De 60 é o que? Diamante? Bem, ele estava contando que estava vindo uma cerimônia de bodas de 60 anos, que havia sido feita num restaurante muito bonito, todo mundo da igreja estava lá. E em dado momento o pastor chamou o casal à frente, os dois velhinhos lá, né? Imagine, com 60 anos de casados, quer dizer, tinham mais de 90 anos de idade, e foi lá o seu Antônio e a dona Maria, nem sei se os nomes eram esses. E o pastor começou: isso aqui é exemplo, olha aqui, 60 anos juntos, isso aqui é exemplo, modelo para nós. E aí fez algumas perguntas para ele, e aí o pastor caiu na bobagem de fazer a pergunta que não deveria ter feito. Seu Antônio, nesses 60 anos, o senhor já teve vontade de se separar da dona Maria?
E o São Antônio disse: se separar? Não, nunca tive vontade de me separar, não. Já tive de matar, mas de separar, não. E aí, enfim, o pastor perdeu toda a possibilidade de usar aquilo como um bom exemplo para a sua igreja. 3 princípios importantes: envolvem o homem ou a mulher, exige independência, uma independência que vai possibilitar uma relação permanente, vitalícia. E terceiro princípio bíblico, de acordo com esse texto que eu estou destacando aqui, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher. Casamento envolve um homem e uma mulher. O casamento exige independência, deixa pai e mãe, independência financeira, independência afetiva, autonomia. Não é para criança, não é para adolescentes que não podem iniciar uma família. Não estou negando aqui a possibilidade, a realidade de que os pais, muitas vezes, precisarão dar um apoio para os filhos recém-casados, às vezes um apoio financeiro, um socorro. Isso é possível, isso é aceitável. O que não pode haver é uma completa independência. O casamento exige uma completa dependência, O casamento exige essa autonomia. E uma terceira característica, um terceiro princípio envolvido nesse texto é que o casamento, o amor no casamento é consumado pela relação sexual, tornando-se os dois uma só carne. Existem muitas aplicações dessa expressão, A cumplicidade, a amizade, a interdependência, tudo isso está envolvido nessa expressão uma só carne, mas literalmente o texto está se referindo à relação sexual. Casamento, o amor no casamento é consumado, de acordo com a Bíblia, com a relação sexual. Entenda, é consumado pela relação sexual. A relação sexual é a consumação do casamento, não o início. Primeiro vem o compromisso, ou seja, toda a fase de preparação deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher. O compromisso, o conhecimento, o entrosamento, o desenvolvimento de afinidades, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e finalmente tornando-se ambos uma só carne. O sexo, ele vem como uma consumação e não como um início. Isso aqui já pode eliminar da nossa mente um conceito tradicional dentro de muitos ambientes cristãos, talvez até em alguns meios nossos, de que uma relação sexual estabelece que as pessoas estão casadas diante de Deus. Tiveram relação, então diante de Deus estão casadas. E isso tem levado alguns pais a exigirem que os seus filhos que tiveram uma aventura sexual por aí, seja um rapaz ou uma moça, por causa disso agora tem que casar de qualquer jeito. Se não casa na igreja, casa na delegacia, como dizia antigamente, Eu espero que você já tenha superado esse conceito. Não faça isso. Uma relação sexual irresponsável não estabelece casamento. Casamento é muito mais do que uma relação sexual. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher. Envolve compromisso, envolve independência, envolve maturidade, envolve convivência. E então, tornando-se uma só carne. Se por um lado, um casamento só é consumado depois que há uma relação sexual, por outro lado, uma relação sexual sozinha não define o casamento. Não exija de seus filhos que eles consertem o erro, cometendo outro talvez maior ainda. E digo mais, mesmo em caso de gravidez não desejada, a gravidez não deve ser nunca motivo para precipitar um casamento entre dois jovens que não se prepararam para isso. Não faça isso. Não faça isso. E nem pense que essa é a maior tragédia da vida. Eu às vezes tenho medo de falar isso porque pode dar impressão para alguns que vão interpretar mal as minhas palavras e dizer ou pensar que eu estou minimizando a gravidade desse erro. Não é isso absolutamente. Uma gravidez não desejada do ponto de vista religioso, bíblico, é um erro muito grande, é um pecado, mas não é a maior tragédia da sua vida, nem da sua família. Quantas vezes eu já ouvi, pastor, minha família está destruída, aconteceu uma tragédia, e agora o que vai ser de nós? Acabou tudo, tantos sonhos, tudo foi por água abaixo, mas o que aconteceu?
Quantos morreram? Não, minha filha apareceu grávida. Essa é a tragédia? Pois é, essa tragédia não vai durar muitos dias depois do nascimento do netinho. Tenho visto alguns que saíram do desespero para o quê? Vovô e vovó babões. Então não faça isso, não aumente a culpa, não aumente a tragédia. O que você tem que fazer é abraçar e amar, receber, acolher. A melhor solução para um problema sempre será o amor. Não significa concordar com o erro ou minimizar a gravidade do erro, me entenda muito bem. Significa agir da forma certa diante de uma situação errada. E a expressão do amor sempre será a melhor maneira. Se o amor não diminuir o problema, não há outro recurso que poderá fazê-lo. Não esqueça disso. Mas eu estava falando o quê? Que o sexo ele é a consumação do casamento, não é o início, né? Não é o início. Eu vou dar um exemplo disso. Na Bíblia nós temos a história de Isaac e Rebeca. Quem conhece a história do casamento de Isaac e Rebeca? Ah, a menininha ali já levantou a mão. Todo mundo conhece, né? Abraão, seu filho Isaac, o filho prometido, ele tinha planos e sonhos e expectativas extraordinários para Isaac. Enviou o seu servo para onde morava a família, para encontrar alguém da sua família que pudesse vir e ser esposa de Abraão. E o servo foi fazer a escolha. Imagine só, para ser esposa de Isaac, imagine só a expectativa de Isaac, esperando que o servo do seu pai trouxesse a sua esposa. E aí, como será? Naquele tempo as coisas funcionavam diferente, né? E é possível que desse mais certo do que hoje. Bom, finalmente o servo vai lá com oração e faz tudo aquilo que aconteceu, que eu não vou contar aqui, que todo mundo conhece a história. Finalmente ele volta com Rebeca. E já vemos aí o cumprimento da ideia bíblica, do conceito bíblico de casamento. Deixará pai e mãe. Rebeca já deixou pai e mãe. Isso já estabelece o quê? Que ela veio não para uma aventura, ela veio já com uma predisposição para assumir um compromisso permanente. Houve um rompimento, não dos vínculos, mas da convivência. Houve um rompimento da convivência familiar, do núcleo familiar ao qual ela pertencia, para agora estabelecer um novo núcleo familiar. Nesse caso, deixa a mulher, pai e mãe. Então envolve o quê? Um compromisso. E quando eles chegaram, eu vou ler o texto da Bíblia, quem quiser acompanhar comigo, Gênesis 24. Gênesis 24. Quem quiser acompanhar, me acompanhe, se não preste atenção na leitura. Eu vou ler o verso 62. Imagine comigo a cena. Imagine comigo a cena. O Isaac estava lá fazia não sei quantos dias esperando chegar a esposa, né? A futura esposa. A partir do verso 62 diz assim: Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Sobre o que será que Isaac estava meditando? Hein? O que será que ele estava meditando? Estava lá meditando e orando, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, apeou do camelo. Ela queria se apresentar elegante, bonita, nada de estar montada num camelo. Se tem um bicho desengonçado para montar, é o tal do camelo. Ela não queria vir toda desengonçada para o seu primeiro encontro. Ela apeou do camelo, se arrumou, cobriu o rosto segundo a tradição, né? Estava preparada para se apresentar para o seu futuro marido. Apeou do camelo, verso 65, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Tipo assim, é aquele? E então o servo responde, né? É o meu senhor, respondeu, se referindo a uma referência a Isaac. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. E agora veja só, verso 67. Que casamento foi esse, minha gente? Que casamento foi esse? Se encontraram, olá, boa tarde, talvez boa noite, porque era ao cair da tarde, né? Boa noite, vamos para a cama. Foi isso, está aqui. Isaac, o verso 66. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Verso 67. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara. Perdão, ele não deu nem boa noite.
conduziu à tenda de Sara sua mãe e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Não houve namoro, não houve curso de noivos, nem jantares românticos. Mas houve um compromisso. Um compromisso. Havia um compromisso envolvido antes de qualquer coisa. Como eu disse, ela não veio para uma aventura, ela não veio para um teste. Ela veio já com um compromisso estabelecido. Isso é muito claro, né? E aqui nesse verso 67, uma descrição significativa, né? Isaque tomou Rebeca e esta lhe foi por mulher. E aí diz assim, ele a amou. Primeiro o compromisso. Primeiro uma referência ao compromisso. Depois uma referência ao amor. O compromisso tem primazia sobre o amor. Não é uma primazia de ser maior ou ser mais importante, mas tem primazia pelo fato de vir primeiro. Não dedique o seu amor a alguém que não estiver disposto a assumir um compromisso com você. Meninos e rapazes mais jovens, vocês podem se poupar de muito sofrimento, corações partidos, se vocês evitarem dedicar todas as suas afeições antes de saber se esse relacionamento pode resultar num compromisso duradouro. É verdade que o namoro existe para isso, para você conhecer, para você avaliar. Nem sempre significa que o namoro vai terminar ou vai resultar em casamento. Mas você pode se poupar de muito sofrimento, né? E aqui a gente pode entender também como identificar o sedutor interesseiro. O sedutor interesseiro. Vou falar especialmente para as meninas solteiras aqui, né? Quer reconhecer um sedutor interesseiro? É quando ele diz assim, oh meu bem, me dê todo o seu amor e eu assumo um compromisso com você. Mostre que você me ama. Se você mostrar que você me ama, eu assumo um compromisso com você. Responda para ele o seguinte, comprometa-se comigo e eu lhe darei todo o meu amor. Compromisso vem primeiro. Onde não pode haver compromisso, não deve haver amor e muito menos sexo. E aqui eu falo para solteiros e casados. Quando vier uma tentação que esteja fora do seu compromisso que você já estabeleceu, lembre-se, onde não puder haver um compromisso, não pode haver amor, muito menos sexo. Não esqueça disso. Eu estou falando sobre as duas facetas do amor no casamento, de acordo com a Bíblia. A primeira delas qual é? Compromisso. Compromisso. E a segunda faceta do amor no casamento? Às vezes a gente fala do amor como algo puramente racional, né? O amor é um compromisso, então tem que ser racional, não pode deixar as emoções e tal. Isso está equivocado. A Bíblia apresenta uma dimensão altamente romântica do amor no casamento. Primeiramente, o que tem primazia é o compromisso. Compromisso. Mas a Bíblia também apresenta o amor no casamento de uma perspectiva altamente romântica, afetiva, sentimental, emocional. E esse é o lado bonito. Até hoje, a humanidade é inspirada pelo romantismo numa relação entre homem e mulher. As artes expressam esse romantismo de tantas formas, especialmente a música e a poesia. Porque isso faz parte da natureza humana, Deus nos criou assim. O romantismo é algo genuíno, autêntico, legítimo do ser humano, né? Não é para menos que nós podemos nos emocionar com uma expressão como essa, de Vinícius de Moraes: de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Uau, que coisa bonita! É o aspecto romântico do amor no casamento. E a Bíblia apresenta isso mesmo. Basta você ler alguns provérbios, e eu diria, nem precisa ler o livro de Cantares. Não sei quantos de vocês já tiveram a iniciativa, a curiosidade ou interesse de ler o livro de Cantares, Cânticos de Salomão. Esse livro tem sido um problema, historicamente, na teologia cristã. Esse livro exalta tanto o romantismo, o sexo, o erotismo no casamento, de uma perspectiva santa, sagrada,
orientada por Deus. Mas é tão explícita essa dimensão do amor no livro de Cantares, que alguns teólogos têm negado a sua inspiração. Alguns chegaram a dizer que o livro de Cantares não deveria estar na Bíblia, de tão pornográfico que é. Mas é essa a perspectiva divina. O sexo é um dom de Deus. O sexo é um potencial com o qual o ser humano foi criado, planejado por Deus, para fazer o ser humano mais feliz, para trazer prazer e possibilitar, evidentemente, a procriação. Mas a procriação não é o elemento único da relação sexual, e eu diria nem o mais importante. A relação sexual estabelece essa complementação absoluta e completa entre homem e mulher. Vou ler alguma coisa da Bíblia aqui, posso ler? Posso ler? Vejam o que diz Provérbios 5, versos 15 a 20. Tudo numa linguagem metafórica, né? Mas aqui, Salomão, ele fala sobre, ele exalta a fidelidade no casamento, né? E ele usa algumas metáforas para se referir à mulher amada, né? A fonte de prazer, fonte de alegria, de saciedade. E a principal metáfora que ele usa aqui é a metáfora da cisterna, do poço, do manancial, né? A fonte do prazer, a fonte da saciedade, se referindo à mulher amada. E aí, esse trecho de Provérbios diz assim: bebe a água da tua própria cisterna. Não está falando aqui de ir lá no poço. Lá no Nordeste a gente diria cacimba, né? E tomar um copo d'água, não. Está falando aqui da relação sexual. A cisterna é a sua mulher amada. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Olha aí a exclusividade da relação sexual dentro do casamento. É somente para o casal. Nada de compartilhar isso com outros, nem buscar fora, nem compartilhar com os outros. E o provérbio continua dizendo: seja bendito o teu manancial. O que é o manancial aqui? O poço, a cisterna, as fontes das águas. O manancial, uma referência metafórica à mulher amada, a fonte de prazer, a fonte da saciedade. Assim como o manancial de águas sacia a sua sede, a sua mulher amada saciará o seu desejo sexual. Evidentemente a gente aplica isso aqui para os dois lados, né? O homem à mulher e a mulher ao homem, né? Veja como diz aqui: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Eu vou parar aqui porque tem muita criança aqui dentro hoje. É melhor parar por aqui, não? Eu tinha outro texto aqui de Cantares, mas eu não vou ler, não é apropriado para ler na igreja. Estou só mostrando como a Bíblia exalta, né, o romantismo envolvendo a sexualidade. Isso é algo divino, é algo maravilhoso, planejado por Deus, está presente na Bíblia. Assim que o amor envolve compromisso, mas envolve também sentimento, envolve emoções, envolve romantismo. O amor no casamento precisa contemplar essas duas facetas. A grande diferença entre essas duas facetas do casamento, o compromisso e o romance, o romantismo, o sentimento. A grande diferença é que o compromisso é permanente e indissolúvel, enquanto o sentimento pode oscilar, haverá altos e baixos. Essa paixão, esse arrobo de paixão, essa coisa, né, que aquece, que queima, existe até um elemento biológico, né, químico no cérebro, que impossibilita que isso seja permanente a vida toda. Tem altos e baixos. Tem altos e baixos. Mas o compromisso deve ser permanente. E aqui está uma grande diferença entre casais bem-sucedidos e casais mal-sucedidos. Os bem-sucedidos, o compromisso tem primazia sobre os sentimentos. Os mal-sucedidos, os sentimentos têm primazia sobre o compromisso. Eu não amo mais. Acho que não dá para continuar junto. Você define o seu compromisso a partir dos seus sentimentos. E a Bíblia está dizendo o seguinte: define os seus sentimentos a partir do seu compromisso. Nesse aspecto, o amor é mais do que um sentimento.
ele é também uma escolha. Ele é uma decisão. E na Bíblia, o casamento é isso. Então, pense muito e ore muito antes de casar. Ah, mas eu casei errado. Tudo bem. Poderia ter evitado? Em grande parte dos casos, sim, poderia ter evitado. Se tivesse os olhos um pouquinho mais abertos. E agora meu tempo já acabou. Eu tenho um tópico ainda, se vocês me permitirem, eu apresento aqui em 5 ou 7 minutos, que seriam as atitudes para preservar o amor no casamento. Vocês têm interesse nisso? Então digam assim, pode continuar, pastor. Já que desliga o cronômetro agora. A culpa é deles, tá bom? 3 atitudes simples, né? Isso aqui não é nenhuma fórmula mágica. Eu vou ressaltar isso aqui como coisas tão importantes para serem vividas e experimentadas no casamento. 3 atitudes importantes para preservar o amor no casamento. Primeira atitude, a demonstração do amor. A demonstração do amor. Como isso é importante. Como isso é importante. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez eu não devesse dizer para não provocar inveja, mas vou dizer na frente da Mara. Está aí ainda, Mara? Tá. Quer dar uma saidinha, Mara, um pouquinho? Quer dar uma saidinha um pouquinho? Talvez nós possamos contar nos dedos, nesses 30 e poucos anos de casados, ou 30 anos de casados, os dias em que nós não dissemos nenhuma vez para o outro, eu te amo. Não digo isso com nenhuma intenção de dar uma impressão, uma falsa impressão de que o nosso casamento é perfeito. Muito longe disso. Especialmente por minha causa, muito mais por minha do que por dela. Mas a expressão do amor, ela é importante. Ela alimenta o amor. E a natureza feminina, normalmente, exige ainda mais isso. Um casal estava diante do juiz para fazer a separação, e o juiz, no último apelo, disse... Seu Antônio... Não, seu Antônio foi o velhinho lá, né, que queria matar a esposa. Seu João... O senhor quer mesmo se divorciar da sua esposa? E o seu João surpreendentemente disse, não, doutor, jamais. Eu nunca pensei nisso. Eu amo a minha esposa de todo o meu coração. Eu vivo por ela. Eu acordo pensando nela. Eu vou para o trabalho. Não vejo a hora de terminar o trabalho e voltar para encontrar com ela. A minha vida está toda em função dela. Ela é a paixão da minha vida. É o sonho. Ela é a estrela da minha noite. Ela é a pétala da minha flor. E por aí foi. E fez aquela coisa. Quando terminou, o juiz estava quase chorando e virou para a mulher com raiva. E Dona Maria, como é que a senhora quer se separar do homem desse que lhe ama tanto assim? A senhora quer se separar dele assim mesmo? Ela disse, ele me ama tanto assim, mas sabe que essa é a primeira vez que ele está dizendo isso. Não basta amar, tem que expressar. Não basta amar, tem que expressar. E eu sugiro que vocês aprendam as 5 linguagens do amor. Já ouviram falar disso? Tem um livro muito interessante. Cada pessoa expressa e recebe o amor de uma maneira, de acordo com o seu temperamento, com a sua personalidade, né? Então, esse estudo científico, né, das ciências comportamentais, estabelece 5 linguagens do amor. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico. Nem todo mundo é estimulado com tempo de qualidade, mas é por presentes. Outros não gostam de presentes, ou não são tão sensibilizados pelos presentes, mas gostam de atos de serviço ou de palavras de afirmação. Descubra qual é a linguagem de amor, a linguagem do amor do seu cônjuge. E use essa linguagem para que ele possa usar, para que ele possa entender que você o ama ou que você a ama. Curiosamente, essa semana eu me sentei à mesa para almoçar com a Renata, minha filha, e não sei por que cargas d'água, não sei se eu comentei alguma coisa que ia pregar sobre o amor, não sei. Eu sei que a Renata do meu lado assim disse, pai, qual é a sua linguagem do amor? E eu, antes que ela terminasse a pergunta, eu já respondi, comida. Quer mostrar que me ama, me chame para comer. E ela deu uma gargalhada, por que você está rindo? Ela disse, porque eu sou igualzinha a você. E a gente sabe disso. Demonstração do amor. Uma outra atitude importante para preservar o amor do casamento: aceitação. Aceitação. Um grande erro que muitos cometem no casamento é aquele esforço incansável para mudar o seu cônjuge. Ele tem que mudar. Mas nós somos casados há 30 anos. Não é com você, Mara. Nós somos casados há tanto tempo e você não mudou nisso ainda.
A resposta deve ser: e você já está comigo há 30 anos e ainda não entendeu que eu não vou mudar? Esse tipo de cobrança, esse tipo de exigência não estimula em nada a mudança. Quer saber uma coisa que estimula alguém a mudar por sua própria iniciativa? É a pessoa se sentir aceita apesar dos seus defeitos. Quando apesar dos defeitos a pessoa se sentir aceita e amada por você, em retribuição, quase que inconsciente, ela fará tudo para retribuir a sua aceitação, o seu amor, e enfim, e mudar. Aceitação. Evidentemente pode haver coisas que são inaceitáveis, que sejam inaceitáveis no casamento. Eu acho que eu já mencionei isso aqui em outro contexto aqui desse púlpito, né? A violência, por exemplo, é inaceitável, né? A infidelidade contumaz, como um defeito de caráter permanente, isso deve ser inaceitável, né? Mas os defeitos da vida, os defeitos do ser humano, quem não os temos? Todos nós os temos. Aceitação, né? Grande parte dos problemas do casamento não está relacionada com situações específicas, mas com as expectativas construídas a respeito do cônjuge. Se casa esperando tanto da pessoa com quem você está casando. O melhor marido do mundo, ele vai ser isso, vai ser aquilo, e depois que casa você vê que ele não se torna isso e aquilo que você tanto imaginou. E aí começam os problemas. Os problemas não estão nele, nem nas circunstâncias, estão nas suas expectativas. Estão nas suas expectativas. Você está decepcionado ou decepcionada com o seu cônjuge, a culpa não é dele, a culpa é das suas expectativas. Você criou expectativas altas demais, quem sabe por um desejo egoísta, por um sentimento egoísta. Já há muitos anos que eu nunca me decepciono com ninguém. Nunca me decepciono com ninguém. O que significa a decepção? O que leva você a se decepcionar com alguém? É quando você espera o bom da pessoa e a pessoa lhe oferece o ruim, o mal. Não é isso? Você espera o bem e a pessoa oferece o mal. Eu nunca me decepciono, porque eu espero o bem, mas sempre espero o mal também. Nós somos humanos, é assim que Deus nos trata. Não significa você se conformar e dizer: meu marido não presta, mas ele é assim mesmo, está tudo bem. Não, você deve motivá-lo a crescer. Ou a sua esposa deve motivá-la a melhorar. Em primeiro lugar, mostrando que você ama e aceita apesar dos defeitos. Motivar para o melhor, mas sempre estar prevenido para o pior. Quando Deus criou o ser humano, criou para viver eternamente, um plano maravilhoso, colocou no lugar perfeito, tudo plano de Deus maravilhoso. O ser humano caiu em pecado, estragou tudo, e agora está tudo perdido, nada. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar, Deus já tinha uma contingência, uma solução para o problema. Por quê? Deus criou para ser o melhor, deu todas as possibilidades para o crescimento, para ser o melhor, mas Deus já estava prevenido para enfrentar o pior. Assim devem ser nossas relações, especialmente no casamento. Cuidado com as suas expectativas, né? Ser aceito não é uma condição para ser feliz. É outro ponto importante. Você pode dizer assim: eu sou infeliz porque meu marido não me aceita como eu sou, minha mulher não me aceita como eu sou. É bom ser aceito, mas não é uma condição para você ser feliz. É possível ser feliz num ambiente hostil, embora seja mais difícil, mas é possível. Aceitação. Eu estou mencionando aqui atitudes para preservar o amor no casamento. Qual é a primeira? Demonstração do amor. A segunda, aceitação. E a terceira, e com essa eu termino. Qual seria uma atitude tão importante para preservar o amor no casamento? Qual? Perdão. Perdão. Pastor Ranieri, você não sabe o que foi que ele aprontou comigo. É muito fácil dizer perdoa, mas só quem sofreu é que sabe o que é. Ele não merece, ela não merece, porque errou muito. E aí eu respondo dizendo: o perdão, ele é exatamente para quem errou. E para quem não merece, por isso é perdão. Qual seria a alternativa ao perdão? Restituição. Restituição.
Mas há coisas que não se podem restituir. Há ofensas que não voltam atrás. Meu velho pai, na sua sabedoria sertaneja, ele sempre dizia: palavras ditas e pancadas dadas não voltam atrás. Desde criança eu ouço isso e tenho aprendido com a vida. Há coisas que não há como restituir. Então ofereço perdão. O perdão é para quem errou mesmo, e é para quem não merece. Seu casamento pode ser reconstruído, pode ser restabelecido, pode ser restaurado com o perdão. O perdão. Às vezes eu digo, ainda esses dias eu estava atendendo aí uma situação, e a pessoa me disse: eu já falei para ele que eu perdoo. Eu disse: eu acho que o seu perdão foi muito fácil. Às vezes, o perdão de Deus é muito fácil, né? Mas já houve um preço a ser pago para isso. Jesus Cristo morreu na cruz. Então, às vezes, deixar que o outro sinta um pouquinho a gravidade do erro que cometeu, isso faz parte do processo de restauração, mas esteja disposto a perdoar. O perdão é para quem errou e é para quem não merece. Outras pessoas sofrem com a culpa de não conseguirem perdoar. Tem alguém aqui que não consegue perdoar? E aqui eu já extrapolo os relacionamentos, não me refiro somente a casamento, mas em qualquer relacionamento humano. Pessoas que ofenderam você, que machucaram você, que mudaram a sua história, que prejudicaram a sua vida, prejudicaram a sua família. Cada vez que você se lembra dessa pessoa, vem um sentimento ruim, vem uma raiva, e você diz assim: eu não consigo perdoar. E você se sente culpado. Quando você pensa na volta de Jesus, você diz: se Jesus voltar agora, eu estou perdido, porque eu tenho um ressentimento, eu não perdoo, eu não consigo perdoar. O que eu faço? O que eu faço? E então, se é esse o seu caso, me permita tomar aqui um minuto para explicar um pouquinho o que é o perdão na Bíblia. O perdão não está relacionado especificamente com os seus sentimentos. O fato de você ter um ressentimento, de você ter um rancor, não significa que você necessariamente não perdoou. O perdão é muito mais uma atitude mental do que um sentimento, do que uma emoção. Ou seja, é possível perdoar plenamente, mesmo tendo raiva da pessoa. O perdão é uma atitude. O perdão significa o seguinte: amar os vossos inimigos. E o amor, nesse sentido, não é um sentimento, é também uma atitude. Imagine se Deus ia pedir que você tivesse um sentimento positivo em relação ao seu inimigo, aquela pessoa que lhe fez o mal, que lhe prejudicou, que atrapalhou a sua vida, que foi injusto com você. Muito bem, eu estou viajando para o exterior, para uma cidade longe, vou comprar lembrancinha para as pessoas que eu amo. Aí compro um presentinho para minha mulher, um presentinho para os meus filhos, um presentinho para minha mãe e um presentinho para o meu inimigo, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu inimigo. É isso que a Bíblia está pedindo de mim? Não é o amor sentimento. Não vou comprar presente para o meu inimigo, não vou mesmo. Nem vou convidar para comer pizza na minha casa, não vou mesmo. Isso significa que eu não o ame? Biblicamente o amor é uma atitude. Significa o quê? Me prejudicou, me fez mal e tal, vou resolver a situação, mas não vou buscar vingança. Não vou tratar com falta de respeito, vou tratar de forma respeitosa. E mais uma coisa, não vou convidar para comer pizza na minha casa, tá? Mas se bater na minha porta com fome, terá um prato de comida na minha mesa. É uma atitude mental, não depende dos meus sentimentos. Eu não tenho controle completo sobre os meus sentimentos, por isso não posso ser plenamente responsabilizado por eles. Mas eu posso ter controle sobre as minhas atitudes. É isso que Deus requer. Então perdoe. Perdão não significa você ter um sentimento favorável, significa você ter uma atitude favorável, ainda que o sentimento seja desfavorável. Agora, com o tempo, com muita oração, com muita luta, pode ser que chegue um momento em que você supere completamente o sentimento negativo. Louvado seja Deus, se isso acontecer e quando acontecer. Mas o perdão não depende disso. O perdão depende da atitude. Perdoar, possibilitar, dar uma nova chance, reconstruir, recomeçar. Vamos recomeçar. Estou com raiva de você. Não fala comigo por uma semana, tá? Não quero nem tocar nesse assunto. Vai dormir no sofá. Mas fica aqui em casa. Vamos tentar. Isso é perdão. Isso é perdão. Você percebe? Isso pode ser uma bênção para o seu casamento, caso ele esteja passando por momentos difíceis. Eu quero terminar agora fazendo uma oração especialmente pelos casais.
Felipe e Gabi vão cantar uma linda canção. Vocês poderão até acompanhá-los em algum momento, se vocês conhecerem a letra, eu acho que vão conhecer. E eu quero fazer uma oração aqui, não somente pelos casais, mas por todos aqueles que querem buscar de Deus a possibilidade de uma reconstrução, de uma restauração do amor, seja no casamento, seja na família, seja no namoro, seja num vínculo de amizade. Se você deseja receber de Deus agora essa bênção de poder perdoar, de dar uma nova chance para outra pessoa, ou talvez para si mesmo, recomeçar. Eu vou pedir que antes que a música termine, você fique em pé. Não precisa ficar em pé no começo, para não ficar muito tempo em pé. Mas se você deseja, e também não precisa ficar em pé em momento algum, se você não está incluído nessa busca, se você não quer, não está preparado para buscar isso sinceramente de Deus. Mas se você desejar uma bênção especial de Deus para restaurar, reconstruir e recomeçar, antes de terminar a música, você fica em pé e a gente termina com a oração aqui, tá bom? Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei, e um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava? Canta com a gente. Quando criou você, acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao teu lado eu vou estar. Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar. E onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência, ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Nós dois agora somos um, e bate um só coração. Juntos sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando
Deus, a bênção da família, seja esta família, Senhor, uma família monoparental, seja essa família, Senhor, que passou pelo divórcio. A tua bênção, Senhor, está sobre aqueles que te buscam, sobre aqueles que têm seu esposo, sua esposa, sobre aqueles que por algum motivo se separaram. Eu quero pedir, Senhor, nesta manhã, que possamos entender do teu amor, e esse amor ele seja tão profundo em nós, que ele jorre através dos nossos relacionamentos, principalmente daquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Uma bênção especial aqui, Senhor, sobre cada pessoa que é única e completa em si mesma. Uma bênção sobre cada casal, sobre cada filho, sobre cada jovem, sobre cada pessoa mais experiente. A tua direção, Senhor, durante toda a nossa vida ao teu lado. E que estejamos a cada dia preparados para um reencontro contigo. Em nome de Cristo te oramos. Amém. 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 Amém, Senhor. Fica.